Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Isabelle Oliveira e no vídeo de hoje eu vou estar explicando um pouco para vocês como é e como funciona um curso ABI. Caso você já tenha visto no SISU essa opção, fique ligado no vídeo que vai ter toda uma explicação. ABI significa Área Básica de Ingresso. É uma modalidade da graduação, onde o estudante ingressa em um tronco comum de disciplinas, recebendo uma formação geral da área e só depois escolhe por qual habilitação específica ele vai querer seguir. Eu vou estar contando um pouco para vocês da minha experiência em artes visuais, que eu entrei num curso que era Artes Visuais ABI, e eu tive que escolher, depois de um tempo, entre licenciatura ou bacharelado, mas no início eu fiz as matérias básicas, comuns. Então, nossa, mas como funciona um curso ABI? Durante um tempo, que pode ser um semestre, 2 ou mais, você vai cursar as matérias que são matérias bases em comum daquele curso que você está fazendo. E só depois de um tempo que você precisa decidir. Na universidade que eu estudo, que é a Universidade Federal de Uberlândia, todo mundo entra como licenciatura. E depois de um tempo, que no caso no meu curso são 2 períodos, a gente tem que decidir entre a licenciatura e o bacharelado. Mas antes, nesse período de 1 ano, a gente teve contato com as matérias que eram tanto da licenciatura quanto do bacharelado. Para mim, estudar em uma universidade que tem essa modalidade foi muito importante, porque eu entrei no ensino superior com a cabeça pensando assim, eu quero muito fazer bacharelado em artes visuais. Mas como eu tive contato também com matérias da licenciatura, eu acabei me encantando pela área da educação. Então, para mim foi muito importante. Além das aulas que eu tive específicas de licenciatura, a partir do 2º semestre eu passei a ser bolsista do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas da Iniciação à Docência. E eu passei a ter mais contato com a realidade dos docentes da rede pública, o que foi assim, uma mudança total para mim. Na questão de ver de fato ali como que é a licenciatura na prática, sabe? Logo no semestre seguinte, eu passei também a me envolver em mais projetos da universidade. E eu entrei num projeto de extensão, nossa, que foi assim, incrível, que a gente fazia um trabalho com crianças que estavam na fase de alfabetização. Era uma contação de histórias que a gente fazia com as crianças. E tudo isso eu tive contato porque eu estava matriculada na licenciatura, então aparecia muitas coisas que era voltada para a licenciatura e eu entrava em tudo porque eu queria muito conhecer, porque depois dos 2 semestres iniciais, que eram as áreas básicas, no terceiro eu já teria que decidir se eu queria mesmo continuar na licenciatura ou mudar para o bacharelado, né, que tinha essa opção. E para mim foi muito importante, e até uma dica para vocês: se envolvam em tudo na universidade que você conseguir se envolver, porque isso pode mostrar outras perspectivas para você. Por exemplo, eu queria ir para o bacharelado, mas eu dei essa oportunidade, eu tive oportunidades e eu me dei essa oportunidade de experimentar coisas diferentes, e eu acabei gostando e assim, me apaixonei pela área da educação. As disciplinas que eu tive no primeiro semestre foram Cor e Composição, Corpo, Arte e Vida, Educação em Artes Visuais, História da Arte Moderna e Contemporânea, Risco, Gesto e Marca. Podem perceber que algumas matérias elas são assim na cara da licenciatura, mas outras elas vão mais pro lado do bacharelado. O bacharelado vai muito para a área prática. Já a licenciatura é muito voltada para a sala de aula. Então dá para perceber, por exemplo, Educação em Artes Visuais. Foi para a gente ter mais um panorama de como cada pessoa teve esse contato com a arte durante a educação básica. Porque cada pessoa no primeiro semestre, né, vem de um lugar diferente, tem uma cultura diferente. Então a gente viu muito essas questões, diferentes tipos de artes, que dá para trabalhar com as crianças também em sala de aula, mas a gente começou bem no basicão mesmo, mais para ter uma introdução. Já tem outras matérias que são mais voltadas para o bacharelado, sabe? Como, por exemplo, Cor e Composição, apesar que eu acho Cor e Composição importante tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado, porque quando você vai dar aula, você tem que saber de Cor e Composição também, né? Mas Riscos, Gesto e Marca é muito, assim, o bacharelado, porque era desenho na veia, assim, sabe? Foi importante porque me apresentou diversas técnicas, muitas eu vou utilizar em sala de aula, por exemplo, desenho de observação. É bem legal, é bem interessante para você ter noção, principalmente do espaço, assim. Uma matéria também que eu acho muito importante, tanto para licenciatura quanto para bacharelado, é a História da Arte.
que a gente tem por 2 semestres. Nesse teve da História da Arte Moderna e Contemporânea e no segundo semestre eu vou ter História da Arte do Brasil. Eu acho importante porque dá um panorama geral, assim, da arte, das principais obras, o que é excelente para a gente ter um repertório também, né? Tanto para passar em sala de aula, mas como artista também é muito importante. Corpo, Arte e Vida, para mim, foi uma das melhores matérias que eu já tive até hoje, porque foi uma matéria que me desafiou bastante e a gente tinha que criar provocações todas as semanas, fazer coisas, né, diferentes a cada semana. E a cada semana a gente trabalhava, a cada 2 semanas, na verdade, a gente trabalhava uma temática, tinha um tema e relacionados ao corpo. Teve um trabalho meu que o nome dele foi Na Minha Pele, porque o tema era pele. E aí, esse eu acho que foi um dos mais profundos que eu já fiz, porque como eu vou falar de pele sem falar, por exemplo, da minha cor também, né? Então, eu trouxe isso pro trabalho que eu fiz. Essa matéria me fazia escrever bastante também. Eu acho que foi uma matéria essencial, tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado, porque ela incentivava e estimulava muito a nossa criatividade. No segundo período, segundo semestre, eu tive as seguintes matérias: experimentações da forma do espaço, imagens técnicas, processos gráficos, arte no Brasil e projeto interdisciplinar, o famoso ProInter 1. Gente, sempre que a matéria vem um na frente, se prepara, porque tem mais de um. Vem aí 2, 3. Experimentações da forma do espaço tinham 2 professoras, né, 2 turmas. Uma trabalhava mais com escultura e a outra com cerâmica. Eu era da turma que a professora trabalhava mais com cerâmica. Porém, eu tive muitas poucas aulas, então eu não desenvolvi muito. Imagens técnicas já é uma matéria que é de arte digital. Praticamente, a gente aprendeu a mexer no Photoshop. Vocês podem perceber que a partir do segundo semestre a gente começa a ser apresentado a áreas diferentes da arte, no caso, né? Que teve a cerâmica que eu tive, né? Mas tinha a escultura também. Essa área digital. A outra matéria que eu tive foi processos gráficos, que entra a gravura, né? A xilogravura e o linoleogravura, que a gente aprende nessa matéria, e foi uma outra área que eu me encantei, que é a área que eu trabalho até hoje, porque dentro do processos gráficos também tem algumas especialidades, como por exemplo a serigrafia e gravura em metal. Eu fiz serigrafia, me encantei e segui nessa área. Arte no Brasil, eu falei um pouco sobre a história da arte moderna e contemporânea, que é meio que um panorama geral da arte do mundo, assim, as principais obras, pra gente ter também um certo repertório. Essa da arte no Brasil é a mesma coisa, história da arte no Brasil, e a gente aprende sobre os principais nomes aqui no Brasil. Então a gente, assim, ganha um repertório gigantesco sobre principais artistas, obras do Brasil. Projeto interdisciplinar, ProInter 1, que eu tive, nesse ProInter 1 era mais pra gente ter um contato, assim, inicial também com a licenciatura. A gente viu meio que diferentes formas de ensinar arte, envolvendo também outras áreas, outras disciplinas, que esse seria o objetivo da matéria. Só que como é dividido em 4, né, ProInter 1, 2, 3, 4, foi bem introdutório mesmo. O que eu tive mais de diferente, assim, foi conhecer o museu que tinha perto da universidade, que é da universidade. A gente foi lá visitar, que tinha várias coisas contando a história dos indígenas, dos povos indígenas. Foi bem interessante, a gente trabalhou muito sobre a questão de cultura e também direitos humanos. Teve até um seminário sobre. Na UFO, que é a universidade que eu estudo, tem a possibilidade de eu me formar nas 2 modalidades, tanto a licenciatura quanto o bacharelado. Se você quiser seguir essa forma, né, esse meio, você começa fazendo a licenciatura, porque a licenciatura tem mais matérias, e no final você pede para permanecer no curso, no caso na universidade, e puxa as matérias do bacharelado, que é o que eu, Isabelle, irei fazer. Então, quando eu formar, eu vou formar com 2 diplomas de licenciatura e bacharelado. Tem essa possibilidade na minha universidade.
Não sei se são todas. Quando eu pesquisei sobre, algumas não tinham essa possibilidade. Depois que você escolhesse uma das duas modalidades, você ia seguir naquela até o final. E se você quisesse fazer depois a outra, você teria que entrar no curso novamente naquela outra opção. Eu gostei muito da UFO por causa disso, porque eu consigo finalizar as duas, aproveitar as matérias também, então eu achei ótimo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco para vocês como funciona um curso ABI e também acabei falando um pouco sobre o meu curso de artes visuais, né? Então se você tem interesse em conhecer mais a área de artes visuais, deixa aqui nos comentários suas perguntas, sugestões de vídeos. Eu vou estar trazendo para vocês mais vídeos sobre o meu curso, como funciona a minha universidade, como que eu estudo, como funciona tudo para vocês. Beijos e até o próximo vídeo!